tudo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, só pode vir a nós, só pode ser aplicado em nós pelo Espírito Santo, irmãos. Só pelo Espírito Santo. Tudo que Jesus fez, tudo. Por isso que você conhece pessoas que sabem sobre Jesus e a vida não muda. Sabe sobre Jesus, conhece versículos bíblicos, mas a vida não muda. Porque o Espírito Santo não é uma realidade na vida destas pessoas. Tudo que Cristo fez só pode ser aplicado em nós pelo Espírito Santo. Por isso ele disse: vocês esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando você vê alguém que a vida não muda, duas coisas. As duas coisas. O Espírito Santo não veio sobre essas pessoas, não ainda tomou essas pessoas, ou tomou. Porém o Espírito está extinguido, está calado. Porque o Espírito Santo não obriga ninguém a fazer nada, ele nos convence. O Espírito Santo, diz Jesus, quando vier, convence. Ele fala com a gente, mas ele não obriga. Se você for uma pessoa teimosa, o Espírito Santo se cala. Duas coisas. Se vê uma pessoa dentro da igreja que não muda de vida, ela não recebeu o Espírito Santo ainda. E aí tem chance. A chance é maior de ser tratado. E a outra, que aí é difícil. Não é impossível. É aquela pessoa que, tendo recebido, aprendeu sobre Deus, experimentou o poder vindouro, mas anulou o Espírito Santo. É do jeito dela. Quando você vê um cristão que fala: é do meu jeito, é como eu quero, é assim que eu penso, esse cristão procura se afastar dele, no sentido de intimidade. Procura se afastar dele. Não muda, é assim mesmo, é assim que eu nasci assim. E aqueles cristãos que vivem sempre: eu sou isso mesmo, eu sou uma porcaria mesmo. Tá bom, você concluiu que é, então muda. Então o Espírito Santo é uma pessoa que nos convence. Ou seja, ele nos ensina. Você não acordou um dia pela manhã achando que 2 mais 2 era 4. Você foi convencido que 2 mais 2 era 4. E esse convencimento se deu via também entendimento. Um raciocínio também. Há um raciocínio. Tudo que Cristo fez só chega a nós pelo Espírito Santo. É o Espírito que aplica tudo o que Cristo fez a nós. Amém? Tá bom? Isso nós já falamos várias vezes, apenas para começar nossa conversa hoje. O livro de Atos é um livro que mostra a operação do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo nas pessoas. O Espírito Santo não trabalha sem as pessoas, é sempre com as pessoas. Então o livro de Atos é um livro do Espírito Santo agindo nas pessoas, as pessoas trabalhando por intermédio do Espírito Santo, as pessoas sendo guiadas pelo Espírito Santo. E nós estamos agora na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Primeira viagem missionária, veio o capítulo 15, ele pegou uma folga, aí foi para a segunda viagem missionária, e aqui nós estamos agora. Eu vou ler só para recapitular, e daqui a pouco eu entro no capítulo 18, só para vocês lembrarem. E aí vocês sentarão daqui a pouco, me dá 5 minutinhos, e vocês vão poder se assentar, tá bom? E os que têm soninho, por favor, não vai dormir. Então, estamos aqui falando da vida do apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, um homem poliglota, um homem, era um cidadão romano, um cidadão grego, tinha várias cidadanias, um homem influente, e que se converteu. E quando se converteu, ele, olha só, o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, quando se converteu, olha uma frase que ele disse, olha uma frase: eu considero, olha só, o que o Espírito Santo fez na vida de um homem que decidiu se render. Olha o que ele disse: eu considero
em nada considero a minha vida preciosa. Em nada considero a minha vida preciosa, desde que eu continue no propósito de Deus. Esse é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi aquele cara que disse mais tarde: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É esse homem. É esse o homem. O apóstolo Paulo foi aquele homem que disse aos filipenses, o homem que disse aos filipenses, o viver e o morrer. Morrer para mim é lucro. Morrer é lucro. Viver, eu vou aproveitar para manifestar Cristo. E morrer, estou no lucro. Esse é o apóstolo Paulo. E por que eu e você não podemos ter a mesma consciência? Por que nós temos que ter direitos? Ah, me magoou, me machucou, não me olhou, não me falou. Por que nós somos assim? É que nós amamos demais a nossa vidinha, irmãos. Então, eu vou ler o capítulo 17, só para você ver como é que ele está aqui. O versículo 16 diz assim: enquanto Paulo esperava os seus amigos em Atenas, o seu espírito comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos filósofos contendiam com Paulo. Uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? E outros diziam: parece um pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram Paulo para o Areópago, dizendo: poderemos nós saber que novo ensino, que nova doutrina é essa que você fala? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, nós nunca ouvimos isso que você está falando. Queremos saber um pouco mais do que vem a ser isto. Pois os atenienses, os que moravam em Atenas, e os estrangeiros residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e de ouvir as últimas novidades. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, senhoras e senhores, se fosse hoje em dia, em tudo vos vejo religiosos, supersticiosos, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar, que estava escrito: ao Deus desconhecido. Passando eu na praça de vocês, eu vi um altar, e na base do altar uma inscrição dizendo: ao Deus desconhecido. Esse que vocês não conhecem, esse que vocês honram, não o conhecendo, é o que eu anuncio, eu conheço. Este que vocês não conhecem, eu conheço. É o que eu anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por homem algum, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos vida e a respiração. E de um só sangue, um DNA só. Durma aí o cientista agora. De um só sangue fez toda a geração dos homens. Nada de macaco. Nada de explosão. De um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos. Paulo não está falando isso para cristãos, Paulo está falando isso para pecadores que nunca ouviu falar de Deus. Não perca o contexto. Ele está falando para a gente que nunca ouviu.
Nesse Deus desconhecido que eu conheço, vocês não conhecem, mas eu conheço, nele vivemos e nos movemos e existimos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. É como se Deus fosse essa base aqui e nós esse copo d'água. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele nos movemos, vivemos e existimos. Nele. Se estivermos fora dele, o que tem? Nada. Eu preciso soltar o copo d'água aqui para vocês entenderem? Eu preciso soltar o copo d'água aqui? Preciso? Não tem nada fora de Deus. Tem nada. Nele existimos. Nele nos movemos. Sabe por que você consegue estar aqui vivo? Porque Deus consegue estar aqui de um tamanho que você pode resistir, de um jeito que você aguenta. Se Deus agora aqui, se Ele quiser aqui agora intensificar a presença dEle, ninguém fica de pé, ninguém fica de pé. Você se ajoelha sem querer se ajoelhar. Isso aconteceu com Daniel. Quando a glória do Senhor apareceu num anjo, o cara prostrou. Isso aconteceu com João em Pátimos. Mas se Deus, presta atenção, se Deus resolver intensificar um pouco mais a presença dele aqui, você não ajoelha, você beija o chão. Você beija o chão. Está me ouvindo ou não? Se Deus ainda, num terceiro ponto, resolver intensificar ainda mais a presença dele, você vai começar a gritar por misericórdia. Você vai gemer. Você não vai falar mais nada, é misericórdia, misericórdia. Isso aconteceu com Moisés no monte. O povo gemia pedindo misericórdia, misericórdia, misericórdia. Se ele intensificar em um quarto momento a presença dele aqui, você perde os sentidos. Daniel perdeu os sentidos. João perdeu os sentidos. Você perde os sentidos. E último ponto, se Deus intensificar a presença dele aqui, você morre. Quem está me ouvindo? Você morre. Aí talvez você seja daqueles religiosos fanáticos que falam assim: manda, 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 doido. Você não sabe o que eu estou falando. Eu não estou falando de um cultinho de movimento, não. Eu estou dizendo o seguinte: que se você está aqui levantando essas mãos, Deus fez uma medição aqui. E Ele disse, quer dizer, presta atenção. O maior desgaste de Deus não é se apresentar aqui. O maior desgaste de Deus é se controlar aqui. Você está me entendendo ou não está entendendo nada? Você pensa, Deus, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vir para cá, Ele está em todos os lugares. O tempo inteiro Deus está se suavizando, se controlando. Eu quero muito um avivamento, mas eu tive um entendimento por esses dias. Se alguém se converte fora de um avivamento, essa pessoa, olha, assim, força de expressão só, ela merece toda a consideração. Porque em tempos de avivamento, mesmo que você não queira, você se converte.
Eu espero um avivamento, eu quero ver, eu espero não morrer sem ver um avivamento. Eu leio muito sobre o avivamento. E quando eu leio assim, eu fico, meu Deus, que coisa. Houve alguns avivamentos no nosso tempo. Mas se alguém busca a Deus em tempo fora de avivamento, essa pessoa merece toda a consideração. Então, Deus está aqui de um jeito que a gente aguenta, dá muito mais trabalho para Deus. Entenderam? Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Se sairmos fora dele, a gente é destruído. Não tem nada fora dele. E é isso que o Paulo falou para esse povo: nele existimos, nele nos movemos. Pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, prata, pedra preciosa, esculpida por um artífice, ou imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, o que é isso? Todo mundo no planeta Terra, de Einstein a Lavoisier, de Aristóteles a Platão, para Deus todo mundo ignorante. Todo ignorante. Mas Deus não levou em conta o tempo da ignorância. E anuncia a todo homem e em todo lugar que se arrependam. Porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio de um homem que destinou. Quem? Jesus. É através de Jesus, pelo que Jesus fez, vai julgar o mundo inteiro, ressuscitando entre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição, quando ouviram falar, aí ficaram todos assim. Podemos assentar. Atos 18, é assim que o Paulo estava. Nós vamos agora ler o Atos 18. Ele estava em Atenas e acabou de falar isso. Aí começa o capítulo 18 assim, ó. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Lugarzinho também complicado. Paulo está em viagem missionária, lembram-se? Segunda viagem, o quê? Missionária, pregando o evangelho de cidade em cidade. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu chamado por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e com Priscila sua mulher, pois Cláudio, o governador, os tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e ajuntou-se com eles. O Cláudio, o governador de Roma, o imperador, tinha expulsado os judeus, então eles foram expulsos também. E como era do mesmo ofício, o Paulo e a Priscila e o Áquila, do mesmo ofício, o Paulo, ele era um construtor de tendas, de cabanas. Era esse o ofício do Paulo. Era assim que ele, em momentos do ministério dele, ele ganhava o pão dele. Em situações adversas ele tinha que trabalhar. Como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e os gregos.
convencia os judeus e os gregos. Nesse tempo, gregos, judeus e romanos era uma peste. Tinha isso em todo lugar, parece chinês hoje, boliviano hoje. Onde você vai tem, todo respeito. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, lembra lá? Que eles não tinham descido ainda? Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito. Diga, no Espírito. Irmãos, Paulo ele era guiado pelo Espírito só na igreja? Só quando estava pregando? Nós vimos aqui que não. Paulo ele era sempre guiado pelo Espírito. Por que você acha que aqui na igreja você tem que ser espiritual? Sabe, eu preferia o contrário. Eu gostaria muito que aqui você fosse carnal, bem carnalzão. Bem carnalzão. O mais carnal possível. E que lá fora fosse espiritual. Eu preferia. Primeiro porque eu ia pregar muito mais, né? Era só ver você sendo carnal, pá, mandava bala. Era fácil, eu nem prepararia a mensagem. Era só ver a carnalidade de você e pá, pregava. Era fácil. Bom para você, bom para mim. Você porque seria tratado e eu porque pregaria sem muito esforço. Olha o carnalzão, pá, mandava bala. Aí você, pá ali, palavrão, ó boca porca, vai se converter. Pronto, maravilha, pregação. O outro lá, xingava o irmão, fala seu, como é que é? Fala seu gargantão. Fala você que promete e não cumpre. Eu daqui eu já pegava uma, opa, malandrão, vai pro inferno. Pronto, pegava. Eu preferia de verdade que você fosse carnalzão aqui e espiritual lá fora. Ah, seria maravilhoso. A nossa igreja fica muito famosa. Ó, fui num lugar agora aí nesse domingo, maravilhoso. Um lugar o quê? Povo boca porca, imundo, sujo. Mas lá fora são os cristãos bons, preferia. Porque aí você seria carnal só 1h30 por quarta, sexta e domingo. E a maior parte do tempo seria anjo. Seria anjo. Seria maravilhoso. Entendeu? O Bruno vinha aqui, em vez de tocar a música evangélica, tocava aqui uns Beatles. Tá bom, Chitão de Chororó. Pronto. Ia ser uma farra isso aqui. Mas lá fora você é espiritual, que maravilha. Bom, eu acho que depois de umas 3 domingos eu não vinha mais aqui também. Eu acho que não tinha como, não ia conseguir ficar ouvindo Chitão de Chororó. Bom, mas deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Então, o Paulo, impulsionado pelo Espírito, testificava aos judeus que Jesus era o Cristo. Que Jesus era o Cristo. Essa frase para nós não tem efeito nenhum, né? Essa frase, Jesus é o Cristo, para nós não tem efeito nenhum. Nós estamos acostumados com essa palavra. Nós não sabemos o significado disso. Sabia que até hoje os judeus esperam o Cristo? Sabia que para os judeus Jesus não é o Cristo? Jesus foi mais um profeta que apareceu. Até hoje os judeus, eles esperam o Messias. Até hoje, sabia disso? Até hoje os judeus estão esperando. Cristo já veio, entendeu? Já morreu, ressuscitou, vai voltar a segunda vez e os caras estão lá. Então Paulo, por que o texto fala assim, impulsionado pelo Espírito? Porque era uma coisa, era igual pisar em casca de ovo. Você tinha que ir com delicadeza. Você tinha que chegar devagarinho, chegar com jeitinho, para não escandalizar. Mas nesse dia aqui, está dizendo o seguinte, que Paulo não mediu as palavras. Às vezes quando você está evangelizando, não evangeliza? Quem aqui evangeliza ainda? Quem aqui ainda vai de casa em casa evangelizar? Levanta as mãos assim, faz assim com a mão assim para todo mundo ver. Não pare, continua. De casa em casa, às vezes, você não tem que chegar com jeitinho. Você não tem que chegar ali meio devagarinho, engolir um sapo, não tem? Tem ou não tem? Se não tem, vocês não fazem evangelismo. Tem que engolir um sapinho, tem que ajeitar com jeitinho, para devagarinho você explicando a palavra, não é assim? Paulo fazia assim, só que nesse dia, parece que uma coisa diferente aconteceu. Quando fala assim, impulsionado, ele começou a falar que Jesus era o Cristo, isso aqui vai dar problema para ele. Olha o versículo seguinte, depois que falou isso. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes
e disse-lhes: Paulo se encheu, estou cheio de vocês, estou por aqui com vocês, basta, que os caras começaram a blasfemar e resistir. Paulo então sacudiu as vestes e disse: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo do sangue de vocês, e desde agora eu vou para os gentios. Diga glória a Deus. Sabe para quem ele veio? Para nós. Paulo, por uns 3 anos, gente, uns 3, 4 anos, Paulo tentou conjugar, levar judeu e gentio, salvar os dois, judeu e gentio. Judeu era o povo de Deus, gentio é todo mundo que não era judeu. Paulo tentou por muitos anos ali, olha, pregar para os dois. Aqui Paulo se enche. Por isso a frase, impulsionado pelo Espírito. Sabe, irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente prega a palavra. Muito cuidado. Porque é muito fácil você pregar uma pregação radical na carne. Fácil. É a coisa mais fácil que tem. É muito fácil pregar uma pregação radical na carne. É fácil e já surte efeito. É na hora, não precisa esperar uma hora não, na hora. Já começa a gemer aí, chorar aí, acabou, é fácil. A gente toma muito cuidado com isso aqui. Por isso que você tem que ser equilibrado espiritualmente. E quando o Espírito te pegar, você tem que falar. E se você se render, você fala. Quando você vir, já foi. E outra coisa, sempre que o Espírito te pega para fazer uma obra dura, ninguém sai machucado. Ou a pessoa desiste, ou ela pega de vez. Ela vai que vai. Ou desiste. Mas ninguém sai machucado quando o Espírito faz isso. Por isso, impulsionado pelo Espírito, ele diz: eu estou livre. Eu estou livre do sangue de vocês. Estou livre. Seja o sangue de vocês sobre a cabeça de vocês. Eu vou para os gentios. Eu vou para o povo, para os estrangeiros. E saindo dali, olha isso aqui. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tício Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, o principal da sinagoga, também creu no Senhor. O principal da sinagoga creu no Senhor também, com toda a sua casa. Olha a palavra casa, que é importante, viu? Casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram também e foram batizados. Veja que não é a maioria que crê, nunca é a maioria. Mas o Tício Justo, o Crispo, em alguma Bíblia aí o Crespo, toda a sua casa creram no Senhor. Agora veja, versículo 9. Olha o homem guiado pelo Espírito. Versículo 9. E disse o Senhor em visão a Paulo. Disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas... Quem tem o celular aberto aí? Não temas, mas fala e não te cales. Fala. Olha só isso aqui. Como é que o Espírito vai trabalhar, irmãos? Através da pregação. Deus não faz nada sem nós pregarmos. Disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Olha isso aqui, pois tenho muito povo nesta cidade. Sabe o que quer dizer muito povo? Muita pessoa me buscando sem saber onde estou. Tem muita gente querendo um caminho diferente. Tem muita gente aqui querendo conhecer o Deus verdadeiro. Eles estão nas trevas, mas querem a luz. Fala, Paulo, não te cales. Eu sou contigo, fala, abra a boca, não te cales. Porque eu tenho muito povo aqui nessa cidade. E ficou ali, olha isso aqui, 11. E ficou ali 1 ano e 6 meses.
1 ano e 6 meses. Nesse capítulo 18, meu irmão, nesse capítulo 18, já faz 12 anos que Paulo se converteu. Quem lê a Bíblia pensa que foi 3 meses depois. 12 anos pós-conversão do Paulo. Ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. A palavra de Deus. Mas sendo Gálio procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra o Paulo e levaram Paulo ao tribunal, dizendo: este aí persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Gálio aos judeus: se houvesse, ó judeus, se houvesse algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se olha como Deus trabalha. Lembra que ele disse para Paulo? Paulo, pode falar, fala, ninguém vai tocar em você. Lembra que lá em Filipos prenderam Paulo. Lá Deus quis que Paulo fosse preso, mas aqui Deus não queria que Paulo fosse preso. Olha só isso aqui. Lá em Filipos, no capítulo 16, na primeira viagem missionária, nós já vimos aqui, Deus permitiu que Paulo fosse preso. Ficou preso. Deus tinha um plano na prisão de Paulo. Tinha um plano. Mas aqui, Deus não quer que Paulo seja preso. Olha o que o governador fala. Olha o que o procônsul fala. Se é questão de palavras, se fosse uma coisa séria, eu iria ver a causa de vocês, eu ia entrar na de vocês. Mas se é coisa de lei, de religião, de nomes, de lei entre vós, vê de vocês mesmos, porque eu não sou juiz destas coisas. Irmãos, qual é a lição para nós aqui, irmão? Qual é a lição para nós aqui, irmão? Descruza os braços. Seja útil. Tem tempo, tem oportunidade, não tem ameaça. Vai e fale. Se vai ser salvo, se não vai ser salvo, pouco importa. A lição é: não cruzemos os braços. Estejamos pregando a palavra. Sou o juiz de vocês. 16. E expulsou-os. O procônsul expulsou todo mundo do tribunal. Vai embora daqui. Vai embora judeu, vai embora Paulo, vai embora todo mundo. Some do meu tribunal. Mandou todo mundo embora. Então todos os gregos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E a Gálio nada destas coisas o incomodava. Paulo ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. Depois pegou Priscila e Áquilas, rapou a cabeça em Cesareia, porque tinha feito um voto, e foi. Chegou a Éfeso e deixou ali. Mas ele entrando na sinagoga, porque lá aonde ele acabou de sair, ali ele não entrou mais na sinagoga, ele pregava na casa. Ele fez da casa do Crespo, ele fez da casa do cara um lugar de pregação. Paulo, ele não pregava mais ali em Corinto, na sinagoga, porque os judeus eram contra ele. Aonde Paulo pregava? Na casa. Ele falava de casa em casa, 1 ano e meio, gente, ensinando de casa em casa, principalmente numa casa ao lado da sinagoga. E aí então ele vai para Éfeso. Lá em Éfeso ele volta ao procedimento dele. Lá em Éfeso ele procurou a sinagoga lá, e chegou a Éfeso e deixou ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, e rogando-lhe eles que ficasse por mais tempo, por algum tempo. Não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém. Mas querendo Deus outra vez, voltarei a vós. Eu volto aqui mais tarde. E partiu de Éfeso, deu uma passadinha e foi embora, porque ele queria estar na festa em Jerusalém, no evento de Jerusalém. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu para sucessivamente pela província da Galácia, da Frígia,
confirmando a todos os discípulos, revendo as igrejas. E chegou, nesse meio tempo ele está voltando pelo caminho que ele veio, passando pelas igrejas, fortalecendo os discípulos, consolidando os discípulos. Nesse meio tempo, chegou em Éfeso um certo judeu chamado Apolo. Nesse meio tempo, Paulo está indo embora, consolidando os discípulos, consolidando as igrejas. Fecha uma cena, abre outra cena. Aí o texto fala: nesse meio tempo chegou em Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Alexandria era um centro intelectual do antigo mundo. Era um centro intelectual, onde houve uma das maiores bibliotecas do mundo antigo. Foi em Alexandria. Uma das maiores bibliotecas do mundo antigo. Foi em Alexandria. Homem eloquente, poderoso na escritura. Esse era instruído no caminho do Senhor. Ele era fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Olha só aqui. Aqui eu paro, mas olha só aqui. Aqui Paulo está voltando, fazendo trabalho. Chega ali um cara chamado Apolo, fervoroso, pregador eloquente, conhece bem a escritura, mas só conhece o batismo de João. O que é o batismo de João? Batismo nas águas. O que ele não conhece? O fogo de Deus. Ele não conhece o batismo no Espírito Santo, com o Espírito Santo, em o Espírito Santo. Ele não conhece. O cara poderoso na escritura, poderoso nas palavras, eloquente, fervoroso para discursar, uma pessoa que você não conseguia dormir ouvindo, chegou ali. E quem é que vai pegar esse homem? Quem é que vai pegar esse homem? Deixa eu ver se eu acho aqui de novo, aqui que perdi. Este era instruído e conhecendo só o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando o ouviram, quem estava lá? Um casal que Paulo acabara de conhecer, Priscila e Áquila. Quando Priscila e Áquila, e o interessante aqui é que a Priscila aqui está na frente do Áquila. Priscila é a mulher. A Bíblia nunca coloca a mulher na frente do homem, a menos que essa mulher seja uma autoridade. Quando foi para informar sobre o casal, lá, a primeira parte, era Áquila e Priscila. Agora é Priscila e Áquila. Essa mulher, não temos muito conhecimento sobre ela, mas essa mulher, diz os livros extra-bíblicos, que era uma mulher tremenda. O que ela faz? Quando ela ouvindo-o Priscila e Áquila, o levaram consigo, e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Tem duas coisas aqui que me chamam atenção. O que foi que a Priscila e o Áquila viram no Apolo? Mas uma coisa mais chocante ainda, como um homem sábio, como um homem inteligente, como um homem intelectual, como o Apolo, como é que ele se deixa levar? Às vezes, gente, a gente sabe um pouquinho assim, não dá bom dia para ninguém, não é? Às vezes você conhece um pouquinho mais, fez uma faculdadezinha bem básica, assim, 3 aninhos só, já narizão empinado. Isso aqui me chama atenção. Como é que um homem desse se deixa levar por esse casal e vai anunciar o caminho do Senhor? Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras a Jesus que era o Cristo. Olha só, quem pregou para o Apolo? Priscila e Áquila. Se converteu agora está convertido mesmo.
E aí ele continua pregando, e fala que ele convencia judeus e gregos. E aí acaba o capítulo que nós lemos. Um casal, Priscila e Áquila, guarda esse casal. Um pregador, Apolo, ninguém conhecia, de onde veio ninguém sabe. Era convertido, mas não conhecia o Espírito Santo ainda. Ó, não conhecia o Espírito Santo ainda. O que faz diferença em nós, irmão, não é o quanto você conhece as Escrituras, irmãos. É o quanto você se deixa guiar por ela. Porque a Escritura só serve se ela for a espada do Espírito. Espírito Santo é a palavra-chave. Enquanto estivermos nessa terra e nessa carne, nesse corpo, Espírito Santo é a palavra-chave. Vamos ficar de pé?